Ó. Deixa eu mostrar as pernas da senhora pro povo. A senhora tem as pernas tão bonitas, vó. Ah, não, deixa. Deixa eu mostrar só daqui, ó. Daqui, ó. Beleza. Só daqui pra lá. Vó, eu não vou mostrar a perereca, não. Só aqui, ó. Você quer perereca ali mesmo. Olha tanto que as pernas da minha avó é bonita. Vó, as pernas da senhora é bonita. Olha, gente. Vó, quando a senhora era solteira, a senhora era safadona? Eu não. A senhora não era safadona, Eu não? nunca fui. Tinha que ter sido, vó. Eu nunca fui safadora, graças a Deus. Não. E eu ia pra escola com a turma da colega minha. E o tenente Daniel, ela gostava demais, meu pai gostava de mim. Eles iam lá pra casa pescar, na época, quando eu estava na escola. Aí quando ele A senhora tinha que ter namorado o tenente, Daniel. era velho. Ah. Ele era